continuamos, né, nesse sexto episódio do Enredecast, Círculo Jurídico, continuamos com a presença do Dr. Rodrigo, do Dr. Frank, e agora nós vamos falar sobre essa lei nova, a Lei 15.100, que entrou em vigor a partir desse ano e que todas as nossas escolas, todas a educação pública, a educação privada, são chamadas a acompanharem e também já tomarem medidas nesse processo, né? Então, novamente agradeço, né, a presença, o carinho também pela nossa rede nesse trabalho, dos nossos interlocutores hoje do Enredecast. E também para aqueles que estão acompanhando, uma excelente continuidade do ano, né? Isso é importante, a gente está no começo do ano letivo, também que as escolas possam estar bem preparadas para todas essas adaptações, todos esses processos que vão ser necessários, particularmente a partir dessa Lei 15.100, que tem sido muito polêmica, que tem muitos nuances, né? Então a gente vai precisar discutir bastante, nos aproximarmos dela de maneira bem cuidadosa também, mas também de maneira já, porque nós precisamos atuar. As escolas já precisam avançar nesse sentido e já estão recebendo seus alunos nesse contexto, né? Então, vamos olhar um pouco para a lei primeiro, o que ela regimenta, o que ela traz, né, para a gente entender e ajudar também aqueles que participam conosco do Enredecast a compreender sobre essa lei, que não é sobre uso ou não uso dos celulares simplesmente, né? Ela tem uma abrangência muito maior e ela tem processos e implicações também que a gente precisa tomar cuidado. Então, como que é? Como que é essa lei? Doutor Rodrigo, vamos lá. Boa tarde mais uma vez, doutor Frank, Padre Sérgio, a todos que nos acompanham. Bom, é importante, Padre, a gente dar um passo atrás para a gente perceber que essa discussão a respeito da utilização do telefone celular antes de falar de smartphone, né, já se falava da proibição do telefone celular dentro da sala de aula. Desde 2007 já existia um projeto de lei tratando essa temática. Então, para a gente se situar, em 2007 mais ou menos foi a época do lançamento do iPhone nos Estados Unidos. Ele se popularizou aqui no Brasil em 2008, mas essa temática, né, dos prejuízos da telefonia, digamos assim, dentro da sala de aula, dentro do ambiente escolar, essa já é uma temática que vem se arrastando na nossa sociedade há muito tempo. Nós temos hoje diversas legislações estaduais que tratam desse tema, legislações municipais, mas a grande questão é que são legislações muito pulverizadas. A gente tem no estado do Goiás, no Rio de Janeiro, São Paulo. Agora imagine para uma rede que tem escolas em todos esses estados. Vira um caos normativo, porque um estado fala uma coisa, o município fala outra. Então o custo da adequação acaba se tornando maior. A legislação, a Lei 15.100 é uma legislação federal, que foi aprovada agora, que veio de um projeto de lei de 2015, que ela traz como objetivo proteger a saúde física, mental e emocional dos estudantes, e ela vem considerando esse histórico, né, a utilização dos aparelhos tecnológicos dentro das escolas e os impactos que isso traz para a dinâmica escolar, dificuldade de aprendizado, dificuldade de concentração, ansiedade, depressão e, em muitos casos, aumento de taxas de suicídio. Então, essa é uma legislação que ela vem para dialogar com esse cenário e ela traz também obrigações para a escola, como, por exemplo, o treinamento dos professores. A gente vai dialogar um pouco mais, né, nesse sentido, porque existem estratégias para isso e é importante que as escolas percebam que, no meu ponto de vista, essa é uma legislação positiva. Ela é bastante positiva porque ela não proíbe o celular. Eu vi muitas pessoas falando da nova lei que proíbe o telefone. Inclusive estão usando como estratégia de marketing, tá? Exato. Tal grupo apoia a proibição, a restrição do celular. Isso aqui não está em consonância com a lei. Exato, até porque se a lei tratasse disso, ela seria absolutamente inconstitucional. Sim. Porque a Constituição fala da utilização da formação cidadã, a formação do indivíduo, a formação do cidadão e a formação para o mercado de trabalho. Como que eu preparo um aluno para o mercado de trabalho que é tecnológico, tirando dele a tecnologia? Sim. Então, para a gente passar a palavra para o Dr. Frank, para a gente dialogar mais, essa é uma legislação que ela é bastante positiva, ela traz, tem esse objetivo que é muito bom de proteger a saúde mental, a saúde psíquica dos estudantes, e ela vem nessa esteira, né, nesse diálogo, considerando todos esses riscos que a tecnologia vem causando dentro da sala de aula e do ambiente escolar como um todo. Então, salve o senhor, Padre Sérgio, Dr. Rodrigo, todos que nos acompanham. Dentro dessa questão que o Dr. Rodrigo colocou, veja, é uma legislação, como já aqui já foi colocado, que não proíbe, ela limita. E não é limitar celular, ela limita dispositivo eletrônico.
E quando a gente, então, começa a entender esse vocabulário, né, do que é limitar dispositivo eletrônico, a gente vai compreender que dispositivo eletrônico não é somente celular. Né? O celular é um deles, o smartphone é um deles, mas o tablet, o relógio inteligente, uma console de game, ou seja, é um aparato de elementos que compõem esse vocabulário de dispositivo eletrônico. Né? Então, e que não é uma guerra contra os aparelhos, é uma visão equivocada, inclusive porque aí a gente tem todo, que é o problema das mídias sociais, porque você tem uma guerra de narrativas dentro dos espaços, né, principalmente dos veículos de comunicação e das mídias sociais, que vão criando um sistema de alarde e pânico que é próprio de um tipo de linguagem que retém algoritmos e faz... Depois a gente vai aprofundar, essa é a minha área de estudo, né? A de vocês, a processo de legislação, mas o Dr. Frank também estuda esse problema, né? Da narrativa e da construção. Então, é importante a gente também situar nesse contexto, porque se é preventivo também com relação a esses processos. Só que a gente está numa guerra de narrativas nesse sentido, que pegaram a lei como baluarte, como bandeira de alguns tipos de causa, né? É que muitas vezes, quando a gente tem dificuldade em compreender certos fenômenos sociais, algumas vezes parece que é mais fácil proibir, né? Porque é aquela palavra que marca, né, que coloca uma taxa de não avanço. E isso muitas vezes reflete, na verdade, uma dificuldade de lidar com as coisas. Né? A proibição pode ser uma dificuldade de lidar com certas coisas. Sim. Até porque, dentro disso eu coloco, veja, não seria, de forma alguma, não só em termos legais, né, uma questão adequada à proibição, até porque, recentemente, foi aprovada a BNCC da computação. E a BNCC da computação... Desde o primeiro ano do fundamental, exatamente, anos iniciais até o final do médio, é obrigatório o pensamento computacional hoje. Então, seria um contrassenso de ter uma BNCC da computação que obriga as instituições a terem um pensamento computacional, mundo digital, vida digital. Robótica, porque é todo esse caminho hoje. Uma proibição, né? Então, é isso. Então, o desafio, apesar de ser uma legislação curta, ela tem simplesmente 4 páginas, ela tem vários reflexos diversos. Porque a gente pode avançar inicialmente, por exemplo, um reflexo no comportamento dos alunos. Porque, veja, nós estamos falando de uma geração, quando a gente fala, por exemplo, dos alunos ali dos seus 10, 12, 13, 14, que eles já nasceram com um DNA digital. Eles já nasceram com a tela de touch ao seu alcance. Por quê? Porque é aquela criança que, quando a família queria conversar, bota um telefone, um tablet na mão da criança para ela poder se distrair. Então, isso é algo que, para além de um aparato tecnológico, um simples aparato tecnológico, que para quem já tem uma certa maturidade consegue desligar, guardar, para essas crianças jovens é uma dependência. Para muitos deles, não ter o acesso gera um estado de ansiedade. Sim. Agora, imagine dentro de sala de aula o professor proibindo o uso. Pode até acontecer do aluno respeitar esse comando, mas ele vai estar fisicamente na sala, mas com a cabeça no que está acontecendo no digital. Então, eu vejo que nesse sentido, para a gente começar a avançar, requer das escolas uma preparação. Uma preparação da direção, dos professores, das famílias, né? Porque nós vamos ter coisas como: e aquele professor que orienta o aluno que não pode usar naquele momento, porque daqui a pouco a gente fala sobre isso, a legislação permite o uso orientado, mas o aluno insiste em usar. O professor que vai tomar o aparelho dele, e se esse aparelho cair no chão e quebra? Com o professor? Se o professor falar, olha, você vai entregar na secretaria, quando devolve, se está quebrado, o aluno chega em casa e quebrou. Então, veja que é uma legislação curta, mas de consequências amplas, né, que vai desde o emocional do aluno até procedimentos que tem que se pensar e tem que dialogar de novo. Tem que preparar e dar um suporte, um acolhimento aos professores, que no dia a dia, quem está dentro de sala de aula com os alunos, tem que orientar os alunos e tem que também orientar as famílias. Né, porque não é simplesmente o aluno, por exemplo, um aluno de ensino médio, que vem e vai para casa de Uber, por exemplo. Ele vai precisar do aparelho celular fora da escola porque ele precisa chamar por aplicativo Uber. Então não dá para ele simplesmente não levar o aparelho para a escola, né? Porque ele depende desse aparelho para outros tipos de finalidade fora do ambiente escolar, né? Exato. Só que está diretamente ligado à saída dele da escola e à chegada, né? Dentro da escola. Por isso que é importante, esse espaço é importante para a gente deixar claro para as pessoas que não se trata de uma proibição. E deixar isso bem claro, porque... como o Dr. Frank bem falou, não é apenas uma questão legislativa, é uma questão também de cultura. A gente tem uma cultura em que a tecnologia entra nas nossas vidas de maneira que a gente não consegue mais escapar dela. Como você bem falou,
para ir para casa precisa de um Uber. Preciso, por exemplo, avisar que chegou bem, chegou seguro. É importante para os pais. Então, o que a legislação traz é uma forma de ter uma utilização segura, uma utilização que possa ter um fim, ter uma intencionalidade pedagógica. Porque o que se tem hoje é que o aluno leva o seu aparelho, faz o que bem entende, e se a gente já tivesse, por exemplo, o cumprimento da Constituição, da BNCC, da BNCC da Computação, a gente não teria necessidade de ter uma lei nesse sentido. A lei federal é importante porque ela uniformiza, né, todo esse arcabouço que nós já temos no Brasil em relação a essa questão. Mas ainda tem muita desinformação, muitas pessoas ainda querendo trazer que se trata de uma proibição, querendo causar um certo terror, eu diria, né? Mas lendo a lei com atenção, a gente percebe que ela tem ali sim uma possibilidade de uma utilização pedagógica, de uma utilização saudável do celular, do tablet, do computador, porque é absolutamente necessário. Não faz sentido algum na sociedade que nós vivemos falar da proibição de um aparelho tecnológico. Qual que vai ser o próximo passo? A gente vai proibir, por exemplo, a inteligência artificial? A gente sabe que os alunos vão usar. Como que a gente pode regular isso? Como que a gente pode fazer com que se tenha um uso seguro da tecnologia? Né? Conversar sobre, por exemplo, a educação digital, conversar sobre as questões éticas que se tem a partir da utilização. As relações de dependência, né? As relações de dependência, as relações... Tomar cuidado para não comprometer as relações sociais, principalmente na infância, que na primeira infância é onde você vai construindo ali a sua personalidade, você vai tendo conflitos, né, que você resolve com você, as crianças mesmo se resolvem. Isso é importante para um processo de crescimento, para um processo de amadurecimento. Senão o que a gente tem são adultos adoecidos, adultos ansiosos, com depressão, porque não tem essa vivência. Claro que a depressão ela tem diversos fatores, mas quando a gente está falando especialmente dessa utilização das redes sociais, ela é potencializada. E aqui não é, só para não me alongar demais, não é apenas a gente focar no aparelho. A gente precisa focar em todas as questões que vêm antes, que é a rede social. Por que a rede social é feita para fazer a pessoa ser viciada? E não apenas as crianças. Todo mundo. Os adultos se tornam viciados, dependentes tecnologicamente. E a grande questão é, as redes sociais sabem disso. O Facebook, por exemplo, já teve esqueci agora o nome da funcionária, que alegou, olha, o Facebook sabia dos danos que eram causados às crianças. E nada fez, não foi punido. A nossa legislação a respeito da regulamentação das plataformas digitais está parada. Muito em razão do próprio lobby que essas plataformas exercem. Aí agora a gente tem essa nova legislação que proíbe o aparelho celular, ou o smartphone, ou o tablet. Não me parece o caminho mais adequado, né? E é importante a gente ter essa visão, né, de que a tecnologia ela deve ser uma aliada do professor, uma aliada da escola e também dos pais, né? Mas tudo isso é muito difícil de construir porque essa legislação ela dialoga com várias questões, né? Às vezes é o pai que às vezes não tem uma condição de estar ali próximo com o filho, ou não tem a paciência de dar o celular, deixa ele interagindo ali, não tem... O próprio pai não tem a noção do risco que ele está correndo e não consegue passar isso para o filho. Então é uma questão muito complexa para a gente dizer, olha, vai proibir o celular na escola, vai ficar tudo bem. E depois a gente pega uma criança, né, com 5 anos, que entrou agora, está fazendo a transição de etapa 5 da educação infantil para o Fundamental 1 nesse processo. Se nós pegamos essa nova geração, particularmente a geração que é urbana, que hoje para nós é 92,4% da população nacional é urbana, e provavelmente alguém da família ali já tem um celular, mesmo nas famílias com menores condições de poder aquisitivo, essa criança já está há no mínimo 4 anos super exposta a telas. Ela já está com a adicção em alguns dos processos. Infelizmente, ela já está com a adicção desses estímulos, né? Não é uma afirmação categórica, mas é um fato que ela já vai chegar com essa adicção na escola. Então, o processo é anterior preventivo, né? Mas, Sérgio, isso que o senhor fala da questão desses marcos temporais, se o senhor me permitir fazer um resgate de algumas questões. Por exemplo, a internet comercial, este ano, 2025, faz 30 anos. É uma jovem de 30 anos. Né? Eu, quando fazia minha primeira graduação em computação, em 1993, eu já usava a internet. Era acadêmica, em 95 estava comercial. 30 anos agora a internet comercial.
O telefone com touch, com toque, este ano faz 17 anos. É um adolescente, em termos de tecnologia, mas que permeou profundamente a sociedade. E é isso que o senhor fala. Essa criança com 5, 6, 7 anos que ingressa, né, nessas transições, ela já está com esse DNA digital. Agora, veja por outro lado, essa legislação específica, a 15.100, que trata dessa limitação de uso, é uma legislação, então, que tenta, de alguma medida, disciplinar o uso do ambiente escolar. Mas nós temos no Brasil, nesse exato momento, outros movimentos legislativos, como o ECA Digital. Então, o ECA Digital é uma legislação que tenta falar sobre a classificação de uso da internet por criança e adolescente. É complementar. Porque, veja só, no Brasil, aquela questão, por exemplo, da classificação etária de filmes, nunca o brasileiro entendeu aquilo como algo de proibição, mas como algo de contribuir com uma referência para os pais. Recomenda-se. Indicação etária. E o ECA Digital, ele vem dialogando, inclusive o Brasil está à frente dos demais países, porque os demais nem tem essa discussão, mas o Brasil já tem discussão do ECA Digital, que é a rotulagem de indicação classificatória de certos conteúdos digitais para crianças, de forma a ser uma ferramenta para os pais. Por que eu estou dizendo isso? Porque tudo isso acaba dialogando com essa legislação, que para dentro das instituições, quando ela começa a criar processos, como é que eu controlo o uso do celular? Como é que eu informo a família? Uma técnica, talvez, que me parece que pode ser muito razoável, é a escola ter um protocolo e informar a família, olha, nós temos aqui uma classificação etária de uso de certas tecnologias, que não é proibitiva, é orientativa. Então, família, quando nós temos certos conteúdos, a gente fala que a criança não pode, é porque é o entendimento que a exposição dela a esse conteúdo não é adequado. Né? Então, é assim que a escola se posiciona, porque a legislação permite, com a orientação do tutor, né, dentro do sala de aula, daqui a pouco a gente talvez avance sobre isso, nos intervalos entre aula e no recreio, todos esses momentos temporais estão abarcados pela limitação. Sim. Ou seja, está limitado o uso em sala, está limitado o uso entre os horários de uma aula para outra aula e está limitado o uso no recreio. Mas, isso, de novo, como o doutor falou, não é proibição. Então, a escola pode ter estratégia, nós sabemos que esses digitais... Que muitas escolas já têm feito isso de longa data. Exatamente. Né? Então, esses digitais, agora, entender que existe uma legislação que ampara, né? E talvez, em alguma medida, gera uma maior tranquilidade para as escolas, mas também gera desafios, mas montar uma estratégia de orientação. Olha, então, no recreio que é 20 minutos, os 5 minutos finais você pode usar o aparelho. Né? Ou entre uma aula e outra, você vai poder usar... Eu não sei exatamente a resposta, porque a gente comenta que no direito, a lei é um corpo sem alma. O que coloca a alma na lei é a vivência da lei. Sim. E agora a gente vai vivenciar essa lei. E aí a gente vai aprender com os diversos desafios, né, em sala de aula, com a gestão, com os pais, como que isso vai se conformar. Ou seja, resumidamente, a minha participação nesse momento é uma lei curta, né, mas é uma lei que tem uma complexidade. São 4 páginas, mas que gera uma complexidade de virtude porque da realidade. O contexto é complexo que ela está tentando abordar. Exatamente. Né? Ela dialoga com uma questão cultural que é muito sensível, que é, por exemplo, o fato de que muitos pais eles não têm essa noção de que é perigoso você colocar um celular na mão de uma criança de 1, 2 anos, 3 anos. Antes de vir para cá, estava ouvindo um podcast de uma pesquisadora que ela foi numa escola de ensino primário de crianças de 1 ano a 2 anos. O que ela viu foi crianças em verdadeira crise de abstinência. A gente já está tendo relatos de abstinência, tá? Pois é, crianças que têm aquele comportamento repetitivo de estar passando ali o feed. Então, assim, a gente ainda está dialogando com isso, tem muita coisa para a gente aprender esse processo entre a promulgação da lei, a regulamentação mais para frente, a implementação. Tem muitos desafios para a escola e para a família. Porque, imagine você, a escola faz essa restrição da utilização dentro do seu ambiente escolar, mas chega em casa, a mãe, o pai, dá o celular para a criança porque a criança está chorando muito e é uma forma de amenizar ali, apaziguar a situação. Isso também passa por uma educação dos pais, em saber dizer não. A gente fala, olha, não vai usar agora, vai ter momentos para usar. Da mesma forma que se uma criança pede um sorvete antes do almoço, a pessoa fala não, porque não é apropriado, não é adequado, você tem que manter uma rotina alimentar segura, etc. Então, essa é uma lei, como o Dr. Frank falou, é uma lei curta, mas que ela dialoga com muitas questões complexas na sociedade, desde a formação anterior, porque hoje o celular, às vezes, uma questão de status, você parar para pensar que
Na sociedade brasileira existe um smartphone para cada 2 pessoas. Sim. O brasileiro é o que mais acessa a internet, passa aí cerca de 9 horas por dia. Então, assim, a maioria delas em mídias sociais. Em mídias sociais, né? Às vezes você vê, o coleguinha tem um celular, tá no Instagram, tá na rede social, mas por que eu não tô? Então, isso traz uma complexidade para os pais para dialogar com os filhos. Então, acho que é muito importante ter essa participação conjunta, né, da escola, aí por ter mais preparo, eu diria, ter mais recursos de lidar com a situação, assumir uma posição de maior protagonismo, embora a escola também tenha muitos desafios, né, da própria formação dos seus professores, da formação da equipe pedagógica, como que vai fazer essa dinâmica, né, como o Dr. Frank falou, qual que vai ser o protocolo, vai recolher o aparelho, vai deixar na sala de aula. Uma reportagem que eu vi esses dias, ficava tudo num saquinho dentro de... Como guarda-escova de dente, Exato. né? Guarda-escovinha de dente e o celular do lado. Exato. Cada escola que agora nesse momento vai trabalhar nos seus protocolos, né? E é importante ter aí a participação, né, que seja fundamentada, né? Que tenha uma participação, uma criação de uma proposta para esse momento que seja fundamentada, né, em pesquisas acadêmicas, que seja fundamentada, porque assim, a gente já tem aí no mundo inteiro, salvo engano, são 17 países que já implementaram essa legislação há bastante tempo, que já tem ali já foram colhendo alguns frutos que a gente pode se espelhar para construir a nossa regulamentação. E daí, dentro dessa ótica que o Dr. Rio traz, né? Então, assim, quais são os desafios, né? Então, nós temos várias camadas de desafio. Nós temos o desafio do professor no lidar com isso dentro da sala de aula com o aluno que não obedece o comando, né? Nós temos o desafio da gestão da escola, porque, veja, se o professor em sala, ele fala assim, você não pode usar água, então isso, a direção também tem que orientar o professor. Porque se o professor, por exemplo, passa uma atividade para os alunos, uma redação, e aí ele fica no celular, enquanto os alunos desenvolvem a redação, o aluno vai na página seguinte e fala, olha, mas por que para mim é assim e o professor é diferente? Então daí já tem um desafio da gestão conversar com o professor. Olha, a gente tem que agora também nós mudarmos a postura nossa como professores. Exato, né? Nós temos que amadurecer esse aspecto. Essa solução, por exemplo, de ter ali o espaço para cada um botar seu aparelho, eu vejo alguns riscos, né? Porque, veja, se alguém, por engano, pega, por engano, o aparelho do coleguinha, a responsabilidade é da escola. Ela está ali para ela. De dar uma explicação para a família por que ou o aparelho sumiu, ou por que quebrou. Então, a gente tem vários desafios a se pensar. Mas, pensando, vamos dizer assim, apesar de eu não ser um professor que trabalhe com esse público infantil, eu acho que nasce, e posso estar sendo aqui ingênuo na minha visão, mas acho que nasce ali um espaço para fortalecer, por exemplo, os espaços e momentos de leitura, de contação de história, né? Então eu posso agora enriquecer uma atividade de leitura, de contar a história, em vez de a gente ficar ali preso com as crianças, vamos contar uma história, vamos pensar sobre a história. Então eu acho que no final, o que a legislação tenta trazer um pouco é isso, desprender um pouco essas crianças do digital e trazê-las a um espaço de maior vivência presencial, né? Que é a reflexão de uma história contada, né, de um livro lido, coisas assim, pessoal. Essa questão é extremamente importante, o Dr. Frank falou, porque no ano passado, foi 2023, teve uma pesquisa que mostrou que o brasileiro está lendo cada vez menos, e a escola está sendo um local onde menos se lê. Então é muito importante, né, ter esses espaços, fazer uma troca, né? Falar, olha, existem outras formas de você exercitar, né, o seu tempo, e também uma questão que é muito importante, que as crianças e adolescentes hoje não sabem sentir tédio, não sabem ficar um tempo sem fazer nada. Então, exercitando a criatividade. Então, essa parte que o Dr. Frank falou de ter uma oportunidade de contação de história, de exercer ali no momento lúdico. E talvez essas sejam atividades pedagógicas que os professores podem inserir na dinâmica escolar para amenizar um pouco, eu diria, esse sentimento que as crianças têm de dependência, né? Porque nesse primeiro momento, eu tenho certeza que muitos conflitos, muitos atritos irão surgir. Mas o conflito, né, pela moderna teoria do conflito, ele é uma oportunidade de crescimento. Sim. Ele é uma oportunidade para você mapear ali quais são as dores, quais são as necessidades, quais são as oportunidades. Então, nesse contexto, é muito importante, né, ter a participação ali ativa do professor, né, trazendo essas atividades lúdicas para que a criança saiba enfrentar o tédio, que ela saiba exercitar a criatividade, que são competências que para a vida são essenciais. Porque imagina essa criança que hoje não sabe ouvir não. A criança chora, pede o celular, o pai vai lá e dá.
Quando essa criança chegar no mercado de trabalho, ela vai ouvir um não do chefe, vai desabar e chorar. Né? Bom, que é o que está acontecendo. Já é, porque na verdade é uma realidade. Qualquer tipo de conflito, ou de diferença de posição, ou de uma recomendação que é feita porque às vezes é necessário um tipo de trabalho que está sendo desenvolvido, porque a aprendizagem trabalho também, já é uma crise que leva ao abandono do emprego. Exato. Então, no segundo dia de trabalho. Exato. É claro que são muitos fatores envolvidos, mas as redes sociais, isso comprovadamente, né, já tem muitos estudos que comprovam que ela causa uma dependência, ela causa um aumento de ansiedade, do medo, porque muitas vezes quando a pessoa quando a pessoa começa a ver conteúdos, por exemplo, mais pro lado extremista, a rede social ela radicaliza. Isso. Os algoritmos vão com força. Eles vão com força para fazer você passar ali 9, 10, 11 horas preso naquele lugar. Então, tudo isso traz consequências devastadoras para essa criança que daqui a pouco será um adulto. Um adulto que está inserido numa sociedade, que não sabe resolver seus conflitos. E aí, qual que é o risco, né, que se tem no ponto de vista mais amplo? Por isso que eu acho que regulamentar as redes sociais como um todo, né, isso é mais importante do que proibir. Isso. E é o que está muito demorado dentro do processo. Não só no Brasil, mas no mundo todo. São pouquíssimas experiências dentro desse processo. Óbvio, porque a gente sabe que hoje a geração de capital, de fato, está alicerçada nisso, né? Dados e algoritmos dentro do processo, tanto que as grandes empresas no mundo são as grandes empresas ligadas a esse processo, né? Hoje. Exato. Agora, por exemplo. Sérgio, então assim, sobre isso que nós estamos conversando, né? A gente poder pensar como que as escolas ou a rede pode melhor, eu diria, se preparar para isso. Então, isso é uma fórmula, mais uma sugestão, eu começar tendo um comitê, que não precisa ter 10 pessoas, mas eu tenho ali um comitê, um que ouve, um pedagogo, para poder mapear os espaços de conflito. Sim. Então, olha, isso pode ser uma orientação que pode partir da rede para algumas coisas que são evidentes que vai ter conflito. É evidente que a gente vai ter um conflito em algum momento que o professor orienta o aluno a não usar o aparelho porque ele não está usando para uma necessidade, porque, por exemplo, ele pode usar o aparelho porque existe, por exemplo, controles de insulina que a pessoa coloca no dispositivo. E que ele vai precisar mesmo, não tem jeito. Justificado, né? E permitido. Agora, ele vai ter situação que o aluno está preocupado com qualquer outra coisa e vai estar usando o aparelho em sala, tirando a atenção do conteúdo, e o professor vai pedir uma vez, 2, 3, para que ele guarde, ele vai continuar ali insistindo. É um conflito que a gente sabe que vai acontecer. Então, esse comitê, ele poderia já ter uma referência. Como é que eu lido com isso? E daí já traz uma referência do professor. O comitê que fala, eu sei que também os professores também têm uma dependência. Então, como é que eu oriento... porque não é uma dependência, ela é generalizada na sociedade. A lei acho que deveria ter vindo antes para os idosos. Então, está mais grave nos idosos hoje. De fato, bets, apostas, grupos fechados, a incidência é grande em adolescentes e crianças, mas ela é estratosférica, geometricamente ampliada na população idosa, que não é nativa digital. Não é nativa digital, né? Então, esse comitê mapear esses cenários que já sabe que naturalmente serão espaços de conflito para poder criar um padrão de atuação. Sim. Né? Então, quando for assim, a gente vai atuar dessa forma. Quando for desse outro cenário, a gente atua assim. O caso novo, vamos estudar. Eu queria fazer um registro aqui que o MEC, ele tem lá um ambiente virtual de aprendizagem, o AVA-MEC, que tem um rico conteúdo para professores. Então, esse comitê, ele pode mapear, por exemplo, lá no AVA do MEC, pequenas palestras, cursos que dialogam com esse tema e orientar os seus professores a assistirem aquele conteúdo. Então, são ferramentas para tentar instrumentalizar os professores, a direção, a lidar com as questões que vão se desdobrar dessa legislação. Né? Que não serão... eu aqui não quero, vamos dizer assim, ser o profeta do fim de mundo, mas não é uma questão de fácil enfrentamento. Não, os níveis de complexidade que... Por quê? Porque também a legislação foi para um recorte e não para todo o conjunto da problemática, né? Exato. É um recorte de ponta, ainda por cima. E um recorte que recaiu sobre as escolas. E recaiu sobre as escolas uma semana antes de começar as aulas. Sim, tem todo esse caminho, né? Porque se fosse
em dezembro do ano passado, em outubro, as escolas teriam dentro dos seus planejamentos estratégicos um tempo para poder conversar. Mas uma semana antes, 2 semanas antes, daí pincar essa legislação, e daí a gente sabe que vai ter pai que vai cobrar na ótica de que é uma proibição e vai perguntar para a escola, mas não posso nem levar mais, a escola tem que estar preparada para responder. Fala, não, a lei não proíbe, a lei ela limita. Então, seu filho, como já foi conversado aqui logo no início, né? O seu filho pode dizer, não, mas se ele levar, vai guardar onde? Ele vai poder ter na mochila ou vai ter um escaninho? Não, olha, ele vai poder só na mochila, mas vai ter limitação de uso. Ou não, se a escola achou adequado ter lá um espaço, vai ter um espaço. Então, são questões que naturalmente surgem e que um comitê ele pode já traçar, eu diria, o Pareto, 20-80, né? Quer dizer, você com 20% de esforço ali resolve 80% dos problemas, né? Que acaba tomando tempo no dia a dia do gestor, acaba tirando ou prejudicando a aula do professor, porque um conflito dessa ordem, uma aula de 50 minutos, ele gastou 10, 20 minutos, já perdeu metade da aula dele, tentando resolver uma coisa que se já tem uma orientação, ele já sabe como proceder, de acordo com a orientação da escola, já dá um encaminhamento e prossegue a aula com menor impacto. Então, eu acho que o pensar, né, quer dizer, desses vetores é importante, né? Perfeito. E eu acrescentaria, Frank, aquela questão que a gente sempre fala de pessoas, processos e tecnologias. Pensar dentro desse contexto, por exemplo, no pilar de pessoas, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de formação dos professores, vai precisar de formação dos pais. Escola de pais é fundamental. Agora, gente, agora não tem mais jeito. Exato. Ou as escolas trabalham com a escola de pais, ou... E aí dentro desse pilar, por exemplo, de pessoas, um dos pilares pode ser, por exemplo, encontros mensais com os pais, ciclo de conversa, ciclo de debates, para ouvir os pais também. Como que está em casa a questão da utilização do aparelho? Os filhos estão sentindo essa necessidade de utilização, eles estão chegando em casa se sentindo ansiosos por ter passado todo esse tempo sem utilizar. No pilar de processo, essa questão que o Dr. Frank falou, acho que é muito importante. E outra coisa que eu acrescentaria seria, por exemplo, as disciplinas que são ali um pouco parecidas, trabalharem temas comuns. Então, por exemplo, o professor de filosofia, de sociologia, trabalhar o tema da dependência tecnológica, trabalhar ali o tema dos algoritmos, do viés algoritmo, trazer esses temas para dentro do contexto escolar como atividades pedagógicas. Então, é aquela coisa, o Dr. Frank fala, é difícil a gente encontrar uma resposta para um problema tão complexo e tão pouco tempo, né, mas a gente precisa começar a pensar nessas possibilidades de atuação, né? Um comitê, ciclos de conversa com os pais, com os alunos, porque também é extremamente importante ouvi-los e saber como que eles pessoalmente estão lidando agora com essa restrição de uso. Porque uma parte pode ser problema, mas para outra... Justamente. Exatamente. Às vezes a gente acha que a implicação numa escola ela é um grande problema para a maioria dos alunos, mas se a gente ouvi-los, vai ver que é para 20%, para 15%. E não para a grande maioria daquela população, daquele grupo educativo ali, né? E daí, Sérgio, eu trouxe uma questão importante, né? Que é a questão de ouvir, porque a escola é escola. Escola não é prisão, escola é espaço de aprender, de saber, de construção de saberes. E construção de saberes passa pelo ouvir também, né? Pela escuta. E aí eu vou fazer um parênteses, porque, veja, eu acho que aqui todos se recordam do ano passado, houveram aquelas coisas terríveis, né? Os atentados em escolas. E daí, eu que assim como o Rodrigo, acompanhamos muitas escolas de família, pai, né? Então teve pai que a proposta foi, vamos botar barreira eletrônica para entrar na escola agora. Não se pode, nem constitucionalmente não pode fazer isso, porque uma escola é uma prisão. Só segurança armada. Não, teve pai que propôs. Olha o nível que nós chegamos. Então, a escola não é esse espaço, né? Espaço para isso. Essa legislação, ela mal foi sancionada. Em alguns fóruns, eu já vi pessoas propondo que se coloque bloqueadores de celular dentro de escola. Quer dizer, quando a gente começa a dar espaço para esse tipo de pensamento, você transforma da escola numa prisão. A escola é escola, é ambiente de aprendizagem, é essencialmente, em alguma medida, ambiente de errar. Porque nós erramos dentro da escola para poder, né, nos aprimorarmos para a sociedade. Enquanto para a sociedade. Para não errar na sociedade. A escola tem esse papel também de formação. Ela é propedêutica. Exatamente. Né? Então, a gente não se esquecer que escola é escola. E daí, dentro dessa ideia de que escola é escola, não existe uma fórmula mágica, mas existe esse espaço de construção. Né? Que algumas coisas a gente sabe que vão acontecer, e lógico que eu também não estou querendo relativizar, no sentido de que tudo é permitido e o gestor, não vou me preocupar que isso é escola. Não.
existem coisas que sim, precisam ser reguladas. A gente vive uma sociedade de normas e regras e limites. Mas tem situações também que vale a pena abrir esse espaço de dialogação, de conversa, de construção. Né? Porque também tem perfis de escolas, né? Tem escolas que têm um modelo muito mais baseado nos ciclos físicos de processo de desenvolvimento e experienciais desse nível. Outras escolas têm uma pegada muito tecnológica, que é próprio do perfil delas, do itinerário formativo que elas foram construindo, como propostas pedagógicas. Tem escolas que são mesmo, elas são vocacionadas para aquele desenho diferente. Exato. Porque elas visam formar e ajudar, por exemplo, eles, meninos e meninas, a também se desenvolverem como cientistas e pesquisadores dessa área. Exato. Tem nichos de formação escolar também. Exato. Né? Sim, Não é simplesmente para o mundo profissional, mas é porque por caminhos vocacionais também, né? Sim. Seguindo a determinação constitucional, né, que é formar a pessoa, formar um cidadão e formar a pessoa para o mercado de trabalho. Né? E voltando um pouco nesse assunto, né, em relação à segurança da escola, a gente vai se deparar com muitas propostas simplistas. Propostas de colocar a segurança armado dentro da escola, colocar bloqueador de sinal, colocar salas de pânico, como a gente vê nos Estados Unidos, que no meu entender é uma sociedade falida nesse sentido, que, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas quando a gente vê, por exemplo, essas regulamentações em escolas americanas, tem uma sala de pânico em que a professora vai lá, tranca todo mundo numa sala blindada para lidar com uma questão que é muito mais complexa do que simplesmente colocar um segurança, colocar uma questão blindada dentro da sala, colocar professor armado, ou até em países, salvo engano é a Polônia, que está treinando os alunos para aprender a usar armas, treinando as crianças e adolescentes para atirar. Então, assim, eu acho que isso é o sintoma de uma sociedade decadente, falida. A gente não pode importar esse tipo de pensamento para a nossa sociedade brasileira. Como o Dr. Frank bem falou, a escola é um lugar de aprendizado. A escola é um lugar de errar e, nesse primeiro momento dessa proibição, dessa restrição, nós teremos muitos conflitos, porque as crianças não estão mais acostumadas a lidar um com o outro, a conversar. Então, vão surgir conflitos que são naturais. E aí é importante também devolver à escola o papel de mediador daquele conflito. Porque muitas vezes o que acontecia era que o aluno ligava para o pai, ligava para a mãe, e a escola ficava sabendo do conflito por intermédio da mãe e do pai. Por último. Então, nesse sentido, traz para a escola. E o Dr. Rodrigo trouxe uma questão importante, porque essa geração, ela, algumas vezes, resolve o conflito dentro da rede. Isso, ou cria os conflitos dentro da rede, né? Dialogar presencialmente, né? Então ela vai lá, cria um grupo no WhatsApp, cria um conflito, cria não sei o quê, e lá dentro daquele grupo é que tenta mediar os conflitos. Que foi o nosso tema, né? Cria o cyberbullying, vai criando processos, vai criando, desenvolvendo questões ali graves. Exato. E que chegam. E a escola é a última, porque ela não está acompanhando, porque ela nem pode entrar nesses espaços. Então, para além do espaço de alcance, e não só de alcance, mas para além do espaço de atuação. De atuação dela. Então é isso, uma legislação curta, né? São 4 páginas, mas que tem repercussões diversas. Então, isso que o Dr. Rodrigo fala, da questão de enfrentamento, dos espaços de conflito, até isso, né? Quer dizer, hoje que eles estão acostumados, dentro do cyberbullying, a resolver alguns conflitos ou criar conflitos no espaço digital, com essa limitação, algumas vezes eles vão ficar sem saber como reagir. E daí existe um livro, eu sempre falo sobre esse livro, né, que chama-se Efeito Diabólico. Como pessoas boas se tornam pessoas más. É um tratado imenso, que foi um estudo feito em Stanford, nos anos 60, mas muito atual no recente, né? E entre algumas coisas que esse livro nos apresenta, é que muitas vezes as pessoas, quando elas não sabem como lidar com algo, ela tem a tendência de congelar. Porque o novo congela. Né? Então, o que eu quero dizer com isso é que agora, para essa geração toda, que vai passar a ter uma limitação de uso desses dispositivos, né, é um cenário de, e agora o que eu faço? É o novo, quer dizer, o natural para mim era este digital. E agora não, o natural para você vai precisar ser estudar, conviver com seus amigos e amigas da escola, seus colegas da escola. Aprender a se comunicar. Brincar, fazer jogos, brincar, aprender a se comunicar com qualidade e com eficiência e verificar se está se comunicando mesmo com qualidade e eficiência, Exato. Porque esse é o processo. Voltar, na verdade, aquilo que é a premissa dentro desse ambiente, desse espaço. Né? Exato. Então, ter, né, essa reflexão que poderia ser feita nesse comitê, por exemplo, uma sugestão,
né? De como então que eu consigo dar as respostas do que for possível responder para este novo, né? Para esse novo, se colocando na ótica desse aluno. Quer dizer, para ele, o novo é isso. O novo é o não digital, em alguma medida. Sim. Né? Quer dizer, o novo, ele nasceu no digital, o novo é o não digital. Como é que lida com isso? A gente comentava das crianças pequenininhas, né, da primeira idade, da primeira infância, e já tem relatos, né, de que elas querem mover os objetos passando o dedo. Isso. Porque já ficou a lógica da tela, do avanço da tela. Inclusive para mover objetos físicos na percepção. Então está tendo uma mudança de percepção de realidade. Exatamente. E especialmente nesse momento em que a plasticidade cerebral está num momento, assim, da sua maior potencialidade, né? Então, por um lado é ruim, por outro é bom, porque você consegue desacostumar aquela criança. Aquela pesquisadora que eu havia comentado, eu sou muito ruim com o nome, perdi o nome dela agora, ela comentava que uma criança que foi para uma escola que já tinha essa restrição, para ela se acostumar, é feito todo um trabalho, por exemplo, de dar 1 minuto de tela ali para a criança, depois substitui por um brinquedo, né? E aí depois nem isso, é só o brinquedo. Então a criança ela vai se adaptando, né, paulatinamente, e ela consegue meio que escapar dessa realidade justamente por esse momento da plasticidade cerebral. Imagina, tá criando um espaço de desintoxicação. Justamente. É como inicial para uma criança da primeira idade, da primeira infância, fazer esse processo. O que vai ser, via de regra, um fenômeno que vai aparecer e já está aparecendo em muitas das nossas escolas. Inclusive já tem locais que fazem a desintoxicação digital. Da mesma forma que a gente tem a desintoxicação por dependência química, tem pessoas que vão para determinados locais para fazer desintoxicação digital. Isso é um sintoma assim, muito grave, a gente perceber que ponto que nós chegamos e por que essas empresas continuam a lucrar cada vez mais e causando tantos problemas sociais, especialmente que a gente sabe relacionados à utilização de rede social. Tem um livro que agora ficou muito famoso, que é o Geração Ansiosa, Isso. Jonathan Haidt, que ele trata exatamente dessas questões, né? E que pode ser associado ao aumento da utilização de smartphones com o aumento da ansiedade, depressão, aumento de suicídio. Essa correlação, ela existe, já vem sendo estudada há bastante tempo, mas ainda assim, a cada ano sai um novo aplicativo, as redes sociais vão se aprimorando cada vez mais. A responsividade é de milésimos de segundos. E a percepção algorítmica hoje de TikTok, que é muito maior e superior até ao Instagram e outros tipos de mídia, o TikTok é muito rápido. São milésimos de segundo para percepção de perfis e padrões do usuário. Então é um negócio impressionante, né? Então, dentro desse diálogo que está tendo, talvez um exercício, né, que os colegas professores, gestores poderiam fazer, para poder tentar enxergar, vivenciar realmente que é isso, seria tente você ficar uma manhã longe do seu aparelho. E lógico que todos aqui têm uma série de obrigações, eu preciso do aparelho porque tem o grupo do WhatsApp dos professores, tem o grupo do WhatsApp, enfim, das várias obrigações que eu tenho. Agora, transmute isso para a criança. Que enquanto você, profissional, educador, gestor, né, precisa desse instrumento para tomar decisões de orientação de negócio, de escola, de coordenação, essa criança acaba precisando disso para as outras dimensões da construção do indivíduo dele, que até então tem sido construído fortemente com isso. Agora, pense se você deixar essa criança um turno inteiro sem esse aparelho. O quanto de ansiedade que não vai nascer. Sendo que ela está observando o núcleo familiar dela o tempo todo, na hora que ela convive com esse núcleo familiar, ligado no aparelho, nos aparelhos e nas mídias, né? Nós temos relatos de crianças e adolescentes que não conseguem criar um espaço de diálogo com a família presencialmente, mas conseguem fazer esse diálogo por meio digital. Né? Então, é sobre isso que a gente está falando. É uma legislação, então, que tem esses diversos desdobramentos de complexidade no mundo real ali de sala de aula, que é esse mundo fora do digital. O novo agora é fora do digital, que traz esses desafios. E que vai ser um desafio para a família, porque a família vai ter que aprender também a ser fora do digital. O núcleo familiar vai ter que fazer esse esforço, não é um empenho, uma obrigação da escola por causa da legislação que restringe. É um caminho pedagógico e educativo que esses núcleos familiares, que essas famílias vão precisar fazer também
E o corpo docente, e o administrativo da escola, toda a comunidade educativa vai precisar fazer um caminho reverso nesse sentido, né? No fundo, desculpa te interromper, Fred, mas no fundo, o que a gente vai precisar é de um pacto social. Né? As famílias vão precisar ter esse pacto com a escola. A gente fala, olha, então a gente vai ter mais consciência em relação ao uso, porque muitas vezes o próprio celular ele é visto como um espaço da construção da identidade, ele é visto como um instrumento de lazer, né? A criança ali querer ver uma aula, tá se dialogando ali com os amigos, então é importante também os pais terem ciência disso, fazer o processo de conscientização, como a gente falou antes. Olha, não converse com estranhos, não dê informações para estranhos, e para os pais se interarem mais sobre isso. Então acho que no fundo é uma questão de um pacto social, em que todo mundo vai ter que entender o seu papel, a sua responsabilidade, para que a gente possa de fato ter uma sociedade que seja menos doente, menos ansiosa, menos, né, com todos esses problemas que são causados pela dependência tecnológica. E não é uma prisão domiciliar para criança, para adolescente. Não, se preciso mudar a configuração do espaço digital, esse espaço digital precisa voltar a ser ocupado pelo espaço da presença física, dos amigos e amigas que vão conviver juntos ali nos espaços físicos. Né? Exato. E daí, quer dizer, como a gente pode talvez pensar essa mediação, dessa transição para o plano digital, né? Então, talvez, por exemplo, as escolas hoje já têm toda uma maturidade de receber alguns comunicados das famílias, né? Olha, hoje o meu filho vai precisar sair mais cedo. E nós sabemos que para poder tirar uma criança da escola, ou alguém vai se apresentar lá com um documento, a família já anteriormente avisou, comunicou, olha, vai ser um tio que chama tal, quer dizer, não é qualquer pessoa que chega na escola que tira a criança. Então a família, olha, né, comunicando que às 10 horas o tio que é falando de tal vai pegar a criança. Então, da mesma forma, como a legislação ela não proíbe, mas ela restringe, e dentro do restringir existem várias possibilidades de uso. Uma das possibilidades é o uso quando orientado pelo educador pedagógico. Então, vamos agora, numa aula de história, pegar o celular e assistir esse trecho aqui desse documentário em tal endereço, orientado. Mas, de repente, a criança precisa do aparelho por questão de saúde. A criança precisa do aparelho porque está aguardando um comunicado da família. Então, é a escola entender e ampliar os protocolos que ela já existem, falando, pai, se o seu filho precisa do aparelho por questão de saúde, nos informe. Sim. Pai, se você vai passar uma mensagem para o seu filho e vai precisar para ele, nos informe. Por quê? Por que eu falo isso? Para tentar aliviar para o professor o conflito interno. Sim. Porque se o professor previamente já sabe que aquela criança precisa do aparelho porque ele olha para ver o nível de diabetes, o professor compreende que aquele uso é para essa finalidade. Aquela criança está usando porque provavelmente ele está verificando. Se aquela outra criança já foi comunicado que o pai vai mandar uma mensagem, por qualquer razão, a mãe está fazendo uma cirurgia e vai avisá-lo como foi o resultado. Então já está previsto. Eu acho que isso é uma das coisas que pode ajudar a reduzir conflitos internos. Porque se a cada instante que uma criança pega o aparelho e fica ali, né, 1 minuto mexendo, o professor tem que parar a aula para consultar, investigar o que ele está fazendo, a aula dele de 50 minutos praticamente deixa de existir. Né? Então eu acho que entender esse cenário... Se for um sexto ano, deixa de existir mesmo. Entender esse cenário. Não, no sexto ano deixa de existir mesmo, porque é o termômetro da sociedade, o sexto ano. Exato. Tem uma pesquisa da Universidade da Califórnia que fala que para cada interrupção, o aluno leva em média 23 minutos para ele voltar a prestar atenção. Agora você imagina uma aula de 45, 50 minutos. Se ele tem uma interrupção, já perdeu metade da aula praticamente. Lembrando que a atenção dele dura só 3 minutos depois, né? E a atenção... Por enquanto, tá caindo para chegar a 30 segundos daqui a pouco. Esse fato que o Dr. Frank falou, né, do pai, da mãe comunicar a escola, isso é muito importante para a gente reforçar mais uma vez aquele pacto que precisa da participação da família e da escola. E com isso a gente consegue reduzir os conflitos e consegue trazer para a escola um maior protagonismo nesse cenário, porque no fim quem vai lidar com isso é a escola que está lá com o aluno, Sim. que tem que ter toda essa dinâmica em relação à utilização do aparelho. Então é importante trazer a sociedade para perto da escola e não afastá-la, como a gente viu muito no Brasil, infelizmente, transformando os professores em vilões, no sentido de que, olha, eu preciso do meu celular para filmar meu professor, sabe? Então, assim, essa questão ela também é importante de ser abordada, porque muitas vezes a gente viu uma vilanização dos professores,
né, da escola como um todo, e isso também precisa ser colocado em debate. A gente também precisa falar sobre isso, porque muitas famílias podem ter essa percepção de que meu filho vai precisar do celular para se proteger. De uma doutrinação. De uma doutrinação. E a escola precisa, digamos assim, ter um olhar com empatia para esses pais, trazer esses pais para perto do diálogo e falar, olha, nossa preocupação é com o bem-estar das crianças, para fazer com que eles não se tornem dependentes tecnológicos e adultos disfuncionais e que possam ter aqui uma vida acadêmica e social, né, satisfatória. Então, acho que isso também é importante de ser trazido. E daí, dentro disso que o Dr. Rodrigo fala, e daí olhando para uma outra ótica, porque nós sabemos que no final, no dia a dia também, as escolas têm uma competitividade. Porque sim, se eu sou uma escola, eu tenho que ter alunos. Sim. Né? E para ter alunos, lógico, eu tenho um programa, eu tenho uma linha de atuação, eu sou uma escola confessional, que eu estou mais do que formando um indivíduo para uma vida profissional, eu estou formando um cidadão com valores, né, tudo mais. E lógico que daí a família confia na escola para isso. Né? É um elemento que faz com que uma família escolha uma escola, porque eu confio e é porque eu isso que eu quero ter. E o primeiro fator na tomada de decisão para uma escola é a dimensão de como a identidade institucional daquela escola. Exatamente. Porque a confiança é o primeiro ponto dentro desse caminho. E daí quando a escola, no que for possível, se antecipa, apresentando para a família, né, que ela já está com uma visão também para esta questão, com o enfrentamento, o direcionamento, eu acho que isso é um elemento também que reforça a confiança da família com a escola. Né? Eu digo isso justamente no sentido assim, preventivo de redução de conflitos. Porque se nós não tivermos, né, esses planos de ação, seja para como o professor se porta em relação ao aluno, como que o professor se porta na relação com a direção, como que a escola se porta com a família, quando a gente antecipa isso para a família, e aí nem estou falando do plano ideal, mas, de novo, aquele 20%... Os espaços de isso diálogo, fortalece, eu acho, essa confiança da escola, da família com a escola, percebendo que a escola está atenta a esses movimentos todos. Acho que o primeiro passo seria o fortalecimento dos espaços de diálogo entre a escola, a família, aquela questão, por exemplo, de fazer um ciclo de debate, de ouvir os alunos, de ouvir os pais. Eu acho que ter essa aproximação vai ser extremamente importante para a escola, para os alunos e para as famílias. Porque, querendo ou não, as famílias também vão sofrer nesse processo, porque vão ver o filho ali sofrendo aquele sintoma de abstinência, né, do aparelho. Então, assim, a participação de todos esses atores é de extrema importância, né? E se você parar para pensar, é algo que não tem um custo muito alto associado. Você tem ali, por exemplo, organizar uma agenda, chamar os pais, vem todo mundo para o auditório, a gente tem esse ciclo de debate, de conversas, que, querendo ou não, já traz ali algumas perspectivas de atuação para os alunos, para os pais, para a escola, essa troca de experiência. Né? Então, acho que isso também é muito relevante. Dos pais reforçarem também os ciclos de amizade. Porque, por exemplo, quantos pais hoje conhecem os amigos dos filhos? Mas conhecer, de estar lá, conviver, né? Conviver. Então, talvez seja importante reforçar esse aspecto social dos alunos. Os pais se organizarem e falar, olha, no final de semana vamos num parque, vamos conhecer as famílias, levar as crianças para brincar. Então, acho que esse aspecto social também vai ser muito desafiador, mas também uma oportunidade de aproximação, né? Aproximação das famílias com os seus filhos, das famílias com as escolas, dos alunos com os colegas. Então, assim, é um momento de muitos desafios, isso sem dúvida, como a gente falou aqui o programa inteiro, mas também de muitas oportunidades de crescimento para todos. Sim. E dentro dessa ótica dos desafios, né, a gente já teve uma experiência, eu vou usar um termo assim que é muito usado na questão dos vírus, que é o desmame, né? A gente já teve essa experiência quando regressamos da pandemia. Sim. Né? Vários diretores de escola e professores relataram que os alunos voltaram diferentes. A zumbizinho, voltaram zumbis. E daí a gente teve que reaprender, e estamos ainda reaprendendo, essa nova realidade presencial. Mas agora a gente está falando de algo que me parece mais profundo ainda, para os alunos. Porque agora a gente vai tirar algo deles, quando eu digo no sentido do limitar, que faz parte permanentemente, quase como se fosse um órgão vital. Sim. Né? Quer dizer, a todo momento ele está em sala de aula, essa, entre aspas, liberdade de poder pegar o aparelho e
ficar. É claro que as escolas elas vão já vêm lidando com isso, mas agora lidar à luz de uma obrigação legislativa, né? Que talvez traga um outro nível de compromisso no sentido de obrigatório, há uma lei que obriga. Porque o senhor sabe disso, Rodrigo, né? Mas talvez quem nos ouve também, certamente sabe disso, as famílias vai ter da família que vai exigir um protocolo absoluto de controle extremo, porque acha que de fato isso é importante, e vai ter a família que acha que não, que tem que ser o mais liberal possível. E a escola fica no meio dessa disputa de força, né? E disputa de narrativas, porque influenciados os dois grupos por narrativas de algoritmos de rede. Exatamente. Exato. Uma oportunidade para discutir aí a questão das bolhas algorítmicas. Sim. É uma boa sugestão, né? Brincando aqui no conjunto, né? Então vamos lá, pais e mães, vamos nos reunir por bolhas de conjunto de quais as narrativas vocês estão sendo influenciados dentro das redes desse processo, Exatamente. Né? Porque ali também estão as tomadas de decisão, as afinidades que vão ter e as lutas de interesse e conflitos nesse sentido, né? Isso mesmo. Muito bem. Então, acho que ficam essas recomendações para as escolas, principalmente a leitura, porque ela é muito... A lei, como ela é pequena e breve, e ela é muito clara, ela não tem grandes vieses que o mundo do direito adora, que tem que fazer interpretar. Não, ela não tem, né? Ela não traz consigo essa gama de dificuldade no processo interpretativo. Então a leitura é fundamental, é preciso ler do começo ao fim essa lei 15.100 e fazer esse caminho depois, né? E com as sugestões que foram dadas, né? Do comitê nas escolas, trabalhar essa mediação desses conflitos iniciais, mas principalmente esse estabelecimento de uma parceria contínua formativa com pais, com núcleos familiares, né, que cuidam dessas crianças e adolescentes. Né? Isso mesmo. Exatamente. Muito bem. Alguma mensagem final para as escolas? Padre Sérgio, eu acho que, assim, voltando a tudo que nós conversamos, né? O digital é inevitável, né? O Nuno já falou sobre isso, a legislação não é uma legislação proibitiva, é uma legislação que trata do tema de forma a restringir o uso e eu sei que isso não é fácil, mas sempre com moderação, com diálogo, com a criação dos espaços, né, de acolhimento, de oitiva, de ouvir, né? E algumas coisas construir com a comunidade me parece que é o caminho, eu diria, mais saudável e talvez de menor conflito, do que tentar impor. Né? Até porque tentar impor com criança e adolescente é difícil. Né? A regra do não já é uma dificuldade. É que são convencimento e pacto, né? Pactuação dentro desse processo. Exatamente, eu acho que a palavra é essa, é pacto. Né? Eu diria assim, que as escolas têm um desafio muito grande pela frente. Então, o principal ponto de partida seria o fortalecimento dos espaços de diálogo. Eu acho que isso vai ser primordial, porque é uma lei, como a gente falou, que ela dialoga com diversos aspectos da vida que a gente tem. Então, ter essa percepção de que o diálogo vai ser importante, de ter isso em mente, tanto para as escolas, tanto para os pais, e reforçar isso diariamente, isso vai ser de extrema importância para que a gente tenha aí um processo menos traumático, tanto para os pais, para as escolas e principalmente para as crianças. Muito bem. Muito obrigado pela participação e também para todos aqueles e aquelas que nos assistem no Enredecast, desse círculo jurídico que nós desenvolvemos sobre a Lei 15.100, sobre a restrição do uso de aparelhos, né, eletrônicos dentro dos espaços educativos, dos espaços escolares. Obrigado, doutor Rodrigo. Obrigado, doutor Frank, pela participação, sempre muito generosa aqui conosco.